Cheias em Lisboa, incêndios e caos na obstetrícia marcaram 2022, o ano da libertação pandémica. Ainda antes do caso Alexandra Reis vir a público, já 2022 tinha sido salpicado por polémicas políticas e remodelações no governo de maioria absoluta, eleito no início do ano. O ano praticamente arranca com o reforço do executivo de António Costa. O povo votou e o PS ganhou. As legislativas de 30 de janeiro dão maioria absoluta ao PS, colocam Rui Rio de fora do PSD, sacodem do Parlamento o CDS e tornam o Chega na terceira maior força política. O líder do maior partido da oposição acaba por confirmar a saída da presidência do PSD apenas em fevereiro. A meados do mesmo mês, o governo faz cair as poucas medidas anti-Covid ainda em vigor. É a 17 de fevereiro que a entrada em grandes eventos, bares e discotecas deixa de estar dependente de um teste negativo à Covid-19. A 24 de fevereiro está lá a guerra na Ucrânia e em Portugal o Conselho Superior de Defesa Nacional dá parecer favorável à eventual participação de meios militares portugueses em forças da NATO. Perante a crise migratória que se inicia e o disparar da inflação, o Conselho de Ministros aprova uma resolução para agilizar a proteção temporária de refugiados ucranianos, bem como um apoio extraordinário para as famílias mais afetadas pelo aumento do preço em bens de primeira necessidade. Estamos em finais de março, quando Augusto Santos Silva é eleito presidente da Assembleia da República e quando Marcelo Rebelo de Sousa dá posse ao novo governo de António Costa. E fora do Parlamento, o CDS elege o eurodeputado Nuno Melo como presidente no arranque de abril. É nesse mês que Portugal declara como persona não grata 10 funcionários de missão diplomática da Embaixada Russa em Lisboa, a quem são dadas 2 semanas para abandonar o país. Mais um efeito da invasão russa à Ucrânia, que com as sanções europeias se traduz numa grave crise energética. Enquanto se intensificam estes problemas, diminui a preocupação com a pandemia, que se começa a tornar doença endémica no país. Porque estamos também a assumir que as circunstâncias da pandemia mudaram. Assim, a 21 de abril, a Ministra da Saúde anuncia o fim do uso obrigatório da máscara em quase todos os locais, à exceção dos espaços de saúde e lares. No final do mês em que se celebra a liberdade, vem a público a polémica dos cidadãos ucranianos recebidos na Câmara de Setúbal por funcionários russos com alegadas ligações ao Kremlin, que terão tido acesso a dados pessoais dos migrantes. A 27 de maio é aprovado o Orçamento do Estado para 2022. No dia seguinte, Luís Montenegro é eleito presidente do PSD após derrotar Jorge Moreira da Silva nas diretas. O início de junho é marcado pela dramática crise nas urgências de obstetrícia. E tudo se agrava quando é notícia a morte de um bebê no Hospital das Caldas da Rainha, numa altura em que a urgência de obstetrícia se encontrava encerrada. O caso ficou nas mãos do Ministério Público. As críticas à falta de soluções por parte de Marta Temido não param. É então anunciado um plano de contingência para o verão e criada uma comissão permanente para avaliar a melhor resposta a dar nos serviços de ginecologia e obstetrícia. Não viria a ser suficiente para evitar a saída da ministra, mas já lá vamos. Antes, o reconhecimento oficial da situação de seca extrema ou severa em Portugal continental a 27 de junho. É a oficialização de um problema de meses no país que afeta sobretudo a atividade agrícola. A fechar junho, a polémica Pedro Nuno Santos-António Costa. O primeiro-ministro desautoriza o ministro das Infraestruturas e revoga o despacho que apontava Montijo e Alcochete como localizações para o novo aeroporto de Lisboa. Mas, apesar de toda a pressão em volta, Pedro Nuno Santos mantém-se em funções. Queria não só lamentar, como reconhecer estas falhas tiveram consequências. Iniciado o verão, começam os incêndios.
A região de Leiria e Ourém começa por ser a mais afetada, com o fogo mais destruidor a ocorrer em meados de julho. Já havia 3 fogos aqui, mais ou menos do género, mas como este nunca vinha. Está assustada? Oh, se eu estou assustada, e que maneira? Mas o capítulo dos incêndios não ficava por aqui. Tragédia na Serra da Estrela, que esteve a arder durante 11 dias no arranque de agosto. Isto não havia meios, não havia nada, isto foi mesmo só para deixar arder, mais nada, e salvar aquilo que pudermos, mais nada. É no final do mês que se dá a saída de Marta Temido. A ministra apresenta a demissão, dias depois de novas pressões nos serviços de obstetrícia e de mais uma morte. Neste caso, uma grávida indiana que perdeu a vida durante a transferência do Santa Maria para o São Francisco Xavier. Em 9 de setembro, o eurodeputado Manuel Pizarro é anunciado como novo Ministro da Saúde e mais tarde é também definido o diretor executivo do SNS, cargo assumido por Fernando Araújo, até então Presidente do Hospital de São João no Porto. Setembro é também mês de aprovação pelo Conselho de Ministros de um pacote de apoios às famílias para minimizar o impacto do aumento do custo de vida. O Governo garante fazer o possível para combater a perda de poder de compra dos portugueses, mas nem todos fazem a mesma leitura e na apresentação do Orçamento do Estado para 2023, a 10 de outubro, toda a oposição considera que o documento podia ir mais longe. Por vários motivos, um deles relacionado com as taxas de juro que o BCE não para de aumentar. Haviam, por isso, de ser apresentadas em novembro as medidas de apoio às famílias com empréstimo à habitação que permitem a quem tem taxa de esforço elevada exigir ao banco a renegociação do crédito. No que toca à pandemia, o Governo decide não renovar a situação de alerta e a normalidade começa a solidificar-se. Mas, ainda que sem a Covid-19 como principal dor de cabeça, a afluência às urgências começa a fazer-se notar logo em novembro, com mais vírus respiratórios em circulação. A região de Lisboa e Val do Tejo é a mais afetada pelas longas horas de espera. Nem água, nem uma sopa, nem um iogurte, nada. Conforme era a minha mãe, mais estavam, porque havia pessoas ainda à frente da minha mãe. Manuel Pizarro nega vezes sem conta a existência de caos e fala em pressão hospitalar crónica nesta altura do ano. Novembro é mês de renovação no PCP. Sai Jerónimo de Sousa após 18 anos de liderança e entra Paulo Raimundo para secretário-geral do partido. A dia 8, dá-se o primeiro episódio dramático de cheias em Lisboa, com Alcântara a ficar neste estado depois de uma espécie de mini-tornado. Uma coisa a voar, uma antena de televisão a cair para o meio de chão, árvores no ar, olha, não sei dizer o que é que foi. Dias depois, outro vendaval passa, mas pelo Governo. Miguel Alves, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, demite-se depois de acusado pelo Ministério Público de prevaricação por atos cometidos enquanto autarca de Caminha e após semanas de polémica sobre um outro processo, um contrato-promessa para a construção de um centro de exposições transfronteiriço que nunca saiu do papel. Entendia que não tinha condições para continuar como membro do Governo, aceitei a sua demissão. António Costa vê-se ainda envolvido noutra controvérsia, depois de o ex-governador Carlos Costa ter denunciado em livro as pressões do primeiro-ministro para proteger Isabel dos Santos. Costa decide avançar com um processo com base naquilo a que chama de operação política de ataque. A 2 de novembro, o Parlamento aprova o Orçamento do Estado para 2023 graças à maioria absoluta do PS. Mas isso não é sinónimo de estabilidade. A 2 de dezembro, António Costa muda 6 secretários de Estado, entre eles António Mendonça Mendes, que passa a ser adjunto do Primeiro-Ministro. Em 8 meses, mudaram quase 20% das caras do Governo. Com o ano a aproximar-se do fim, a Grande Lisboa volta a ser abalada por inundações na noite de 7 de dezembro. Em Algés, Oeiras, há mesmo uma vítima mortal a lamentar, além de um sem fim de estragos.
O caos, a loja toda inundada, os produtos todos no chão, muito prejuízo. Ainda moradores e comerciantes se tentavam erguer da tragédia quando, poucos dias depois, uma nova tempestade assola as mesmas zonas. Oeiras, Lisboa, Loures ficam alagados, mas não só. Também no Alentejo, em Campo Maior, a água levou a melhor sobre carros e ruas e inundou casas até ao teto. Quando acordei, meto os pés, ai senhor, que tinha a casa lá. Olha, foi entrar até às escadas da Marquise. 2022 não termina sem uma terceira aprovação da eutanásia. O Parlamento insiste, apesar das dúvidas de Marcelo Rebelo de Sousa, mas se a despenalização da morte medicamente assistida vai ser uma realidade, provavelmente só saberemos em 2023.